Olá, bom dia a todos, espero que estejam bem. Antes de iniciar a aula de hoje, gostaria de vos dar os parabéns pela forma como vocês têm colaborado connosco nesta fase um pouco conturbada que temos estado a viver. De uma forma ou de outra, todos vocês têm estado atentos à plataforma Trello, têm realizado as tarefas que aí vos propomos e têm enviado a vossa resolução de forma atempada, pelo que só vos posso dar os parabéns e espero que assim continuem. Em relação à aula de hoje, iremos iniciar a unidade 4, a unidade de triângulos e quadriláteros. Assim, nestas duas aulas, eu pretendo que vocês fiquem com noção do que é uma linha poligonal, que são vértices, extremidades e lados de uma linha poligonal, o que são linhas poligonais simples e não simples, linhas poligonais abertas e linhas poligonais fechadas. Depois, irei falar na noção de polígono, o que são polígonos convexos e o que são polígonos côncavos. Irei rever a noção de diagonal de um polígono e, por último, irei falar em ângulos internos e ângulos externos de um polígono convexo. Depois, todas estas noções teóricas, algumas delas que vocês já falaram, pretendo que vocês resolvam uma ficha de trabalho / informativa que, para além de ter todas estas noções, terá alguns exercícios que vocês terão de resolver. Como estamos a iniciar uma unidade de geometria, convém aqui rever algumas letras do alfabeto grego que são muitas vezes utilizadas na geometria para representar ângulos ou até mesmo planos. As letras gregas mais utilizadas são o alfa, o beta, o gama, o delta, o pi, que vocês já conhecem, o rho e o sigma. Vamos então agora iniciar o nosso estudo sobre linhas poligonais e falar um pouco sobre polígonos. Uma linha poligonal é uma sequência de segmentos de reta em que pares de segmentos de reta consecutivos têm um extremo em comum, mas não colineares, e não há mais do que dois lados a partilhar um mesmo extremo. Como exemplo de uma linha poligonal, temos esta que está aqui ao lado. Os segmentos de reta que constituem a linha poligonal denominam-se lados. Neste caso, os lados desta linha poligonal são os segmentos de reta AB, BC, CD, DE e EF. Os pontos comuns a dois lados são designados por vértices. Neste caso, nesta linha poligonal, temos como vértices os pontos B, C, D e E. A e F chamamos de extremidades da linha poligonal. Uma linha poligonal diz fechada quando as extremidades coincidem. Uma linha poligonal diz simples quando os únicos pontos comuns a dois lados são vértices. Temos aqui então um exemplo de uma linha poligonal simples e aberta. Uma linha poligonal fechada, porque realmente as extremidades coincidem, mas não simples, porque temos aqui alguns lados que têm pontos em comum que não são vértices. E por último temos uma linha poligonal fechada e simples, em que as extremidades coincidem e dois lados consecutivos só têm em comum um vértice. Exemplos de linhas que não são poligonais. Estes dois exemplos são exemplos de linhas que não são poligonais. No primeiro caso, porque existe ali um vértice que é comum a mais do que dois lados, e na segunda, porque esta linha é composta por uma linha curva e não apenas por segmentos de reta. Uma linha poligonal fechada simples divide o plano em duas partes. Uma parte interna, que é limitada, e uma parte externa, ilimitada. Falemos agora sobre a noção de polígono. Designa-se por polígono a uma união de uma linha poligonal fechada simples com a sua parte interna. Uma forma de representar o polígono é colocando todos os seus vértices entre parênteses retos.
Assim, o polígono que está ali representado a amarelo representa-se pelo polígono A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E e F designamos por vértices do polígono. Os lados do polígono são os lados da linha poligonal, isto é, são os segmentos de reta AB, BC, CD, DE, EF e FA. Os vértices pertencentes ao mesmo lado dizem-se vértices consecutivos. Por exemplo, A e B são vértices consecutivos, pois pertencem ao mesmo lado, ao lado AB. Os lados de um polígono têm um ponto em comum, são lados consecutivos. Por exemplo, os segmentos de reta BC e CB são lados consecutivos, pois têm o vértice C em comum. O interior do polígono corresponde à parte interna da linha poligonal. O exterior do polígono corresponde à parte externa da linha poligonal. A fronteira do polígono é a própria linha poligonal. Falemos agora em polígonos convexos e polígonos côncavos. Um polígono é convexo se qualquer segmento de reta que une dois pontos do polígono está nele contido. Um polígono não é convexo designa-se por côncavo. Temos então aqui um exemplo de um polígono convexo, pois quaisquer dois pontos que marquemos no interior desse mesmo polígono, o seu segmento de reta que une esses dois pontos está sempre no interior do polígono. Já neste caso, temos aqui um exemplo de dois pontos que nós marcamos no interior do polígono e ao traçar o segmento de reta que une esses dois pontos, esse segmento de reta passa para o exterior do polígono. Falemos agora em diagonal de um polígono. Diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta que une dois vértices não consecutivos desse polígono. Por exemplo, neste polígono, ao considerarmos aqui um vértice, nós podemos traçar duas diagonais desse mesmo vértice. Por último, vamos falar então em ângulos internos e ângulos externos de um polígono. O ângulo externo de um polígono é todo o ângulo que é formado por um dos lados do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo. Já o ângulo interno é um ângulo formado pelas semirretas com origem comum num vértice do polígono e contém dois lados consecutivos do polígono. Se nós tivermos um polígono com 5 lados, iremos então ter 5 ângulos externos e 5 ângulos internos. E por isso é tudo, falta apenas relembrar as tarefas que vocês vão ter que realizar. Então, depois de ver esta apresentação /vídeo, o que vocês terão de fazer é registrar o sumário no vosso caderno diário e deverão resolver a ficha informativa e de trabalho enviada em PDF. De relembrar que esta ficha é uma ficha de trabalho e informativa, pois tem todos os conceitos dados na apresentação e alguns exercícios, e serão esses os exercícios que vocês terão de resolver. E por último, depois de resolver esses exercícios, que deverão ser no vosso caderno diário, essa resolução, deverão tirar foto e colocar até a aula de quinta-feira no vosso separador do Trello. Por hoje é tudo. Bom trabalho e até quinta aqui no Trello.